Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Oh yeah! Oh yeah! Hoje temos aqui uma conversa muito boa para ter. Eu acho que o tema é bom, porque sou eu que vou trazê-lo. Antes de entrarmos na conversa desta semana, só assim uma nota rápida. Para nós há uns dias tivemos uma aula aberta sobre relacionamentos. Oh yes! Sim, que correu muito bem, tivemos muita gente a assistir. Sim, e tivemos feedback muito fixe, muito simpático, obrigada por isso. Sim, tivemos bom feedback, acho que alcançamos as nossas intenções. Quero trazer assim algumas reflexões adicionais sobre o tema dos relacionamentos, né? E depois nós até disponibilizamos a toda a gente que assistiu as notas que nós usamos para preparar a sessão. Yeah. E também depois ainda enviamos mais algumas... As nossas notas pessoais. As nossas notas pessoais e também enviamos algumas perguntas de reflexão adicionais. Yeah. E acho que conseguimos alcançar as nossas intenções. Os relacionamentos são mesmo importantes. Não é à toa que os nossos episódios aqui sobre relacionamentos são normalmente aqueles que são mais ouvidos e mais partilhados, mais comentados, etc. Né? Yeah. Claro que nós sabemos quando fazemos uma aula ao vivo, como foi o caso, que há sempre pessoas que gostariam muito de assistir, mas não podem porque naquele horário não conseguem, ou porque se esqueceram, ou porque alguma coisa aconteceu entretanto. Portanto, nós estamos a trabalhar numa solução para disponibilizar a aula dentro da Escola Life Training. Portanto, se ainda não sabem como, fiquem atentos às nossas redes sociais. E já agora, para quem recebe os nossos e-mails, os e-mails da Life Training, e tem, principalmente para quem tem Gmail, mas também os outros, coloquem o e-mail da Life Training, o domínio da Life Training ali nos amiguinhos. Pois é, porque houve pessoas que estão inscritas para a aula, não é? Nós tínhamos quase 2.000 pessoas inscritas para a aula, e houve algumas pessoas que... disseram que não receberam o link. Ficaram à espera do link, mas o link estava no spam, e isso é uma coisa que nós não conseguimos ultrapassar, não é? Isso é a política da Google, que faz com que, sobretudo quem tem Gmail, é bom estar atento ali às páginas de... Sim, e acho que há uma forma, eu não sou grande utilizadora do Gmail, mas há uma forma de colocar os e-mails como seguros ou como... para entrarem diretos para a inbox. Exato, portanto há uma forma de garantir que recebam e vamos arranjar uma forma de toda a gente poder assistir a essa aula também e às nossas futuras iniciativas que vamos lançar muito em breve, não é? Sim. Agora, tema desta semana. Tema desta semana, tu disseste-me qual é. Eu disse qual é. Eu hoje lancei uma pergunta nas redes sociais e queria discutir esse tema contigo. Eu propus que um grande número de pessoas, que eu depois até especulei que seria a maior parte das pessoas, ou seja, mais de 50% das pessoas, a maior parte, tem medo de 3 coisas em específico. Medo de pensar de forma criativa, Sim. Medo de assumir responsabilidade pessoal e medo de liderar pelo exemplo. Não é? Que são 3 coisas que, claro, que se tocam muito... Tu escreveste isto hoje? Sim, que se tocam muito umas com as outras. E eu estava a propor que, se a maior parte das pessoas tem medo disto, não é? Isso era o meu pressuposto, que as pessoas depois podem ou não validar, mas se alguém tem medo disto, este medo deve ter de alguma forma sido criado, é um produto de algum tipo de aprendizagem ou condicionamento. Portanto, eu acho que é importante nós entendermos como é que esse condicionamento é criado para, por exemplo, em relação aos nossos filhos, se nós quisermos que eles não lidem com esses constrangimentos, não é? Podermos ensiná-los ou criar espaço. Guiá-los da forma que consigam desenvolver essas competências. Eu não sei se é desenvolver as competências ou se é... manter as competências. Não, as competências estão sempre lá. Yeah. Eu acho que a competência de assumir responsabilidade pessoal, a competência de pensar de forma criativa, a competência de liderar pelo exemplo, elas estão sempre lá em todas as pessoas. O meu grande mestre e é superior, ele, não é, o primeiro livro dele chama-se... traduzindo para português, a sua criança competente, não é? Que ele assume que as crianças nascem competentes e nascem certamente competentes nessas áreas que estavas a propor. Sim. Eu acho que todos nós temos essa competência, ou essas competências. Só que às vezes o medo impede-nos de usar essas competências. Yeah. O medo e
o descondicionamento, que é eu descondicionei o acesso à criatividade, então posso chegar ao ponto de dizer assim, mas eu não sou nada criativo, ou pois, mas eu tenho dificuldade em fazer escolhas, pois eu tenho dificuldade em liderar, eu tenho dificuldade em dar o primeiro passo, tenho dificuldade em ser eu a assumir uma determinada decisão. Sim. Só que essas competências, elas estão lá, não é? Nós temos dentro de nós todos os recursos. Podemos não estar a aceder a eles, não é? E, portanto, a minha grande pergunta, eu tenho aqui algumas especulações, não é? Como acho que, em princípio, qualquer pessoa que nos está a ouvir consegue especular um pouco sobre isso. Mas a minha primeira pergunta para ti é, qual é este processo que faz com que tantas pessoas tenham medo? E quando eu estou a dizer tantas pessoas, eu também me estou a colocar aí no barco, porque eu às vezes tenho muito medo de assumir responsabilidade em relação a uma determinada coisa, de fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Às vezes tenho medo de pensar criativo, ou seja, chega a um ponto em que digo, é importante fazer aqui alguma coisa diferente. Só que... Tens medo de... Não, às vezes tenho medo só de iniciar o processo de pensamento criativo. Não é? Pois. Mas outras vezes não. É por isso que eu depois me ponho a reparar o que é que acontece. Qual é a diferença de uma situação em que não tens medo e uma situação em que tenhas medo? Eu acho que consigo isolar essa diferença. Né? A minha primeira pergunta para ti, antes de chegarmos aí, é qual será o processo através do qual nós nos afastamos da utilização destas competências? Para mim é bastante óbvio, é a forma que fomos educados. Mas o quê na forma que fomos educados? Imagina vou utilizar um exemplo que aconteceu, um exemplo que recebi aqui há pouco tempo. Não sei se já partilhei isto, mas é uma mãe que partilhou que o filho disse que estava a assistir às aulas online e ela enviou uma fotografia muito gira dele com o laptop meio dobrado e ele assim a espreitar ali na abertura do laptop. E ela perguntou o que é que ele estava a fazer e ele disse, eu estou a ver a impressora azul, não é? Que toda a gente sabe que dependendo do ângulo em que olhamos para o laptop podemos ver a imagem de formas diferentes. Portanto, ele estava a ver a impressora azul. O que é muito normal fazermos nesta situação? Não é só como mãe ou pai ficamos a observar e sorrir e olhar para o filho, olha que giro, ele está a ser criativo aqui no momento de grande tédio, ele está a procurar entreter-se, porque era isso que estava a acontecer, né? E o que fazemos é que julgamos essa criatividade da criança, julgamos essa forma que ele está a assumir responsabilidade pelas suas necessidades. Não faças isso, põe a cadeira direita. Põe a cadeira direita, isso não se faz, isso é desrespeito, deverias ter vergonha. Portanto, há diferentes níveis disso, mas no fundo castigamos... Que exagero, devias ter vergonha só porque estás a pôr o ecrã para baixo. Claro que não deverias ter. Isso é que mas achas que alguém que chega realmente a esse ponto devias ter vergonha de um comportamento desse? Sei lá, eu sei que há pessoas que utilizam às vezes a cartada da culpa e da vergonha assim de forma um bocado leviana, não é? Qualquer Sabes coisa. Que era a cartada que o meu pai nunca me bateu, nunca me pôs de castigo, mas disse-me muitas vezes, tu deverias ter vergonha. Isso não é nada fixe. Bom, isso é uma cartada brutal, não é? Porque a vergonha e a culpa são dois dos estados emocionais com mais baixa vibração na experiência humana, como todos nós sabemos. Porque quando nós realmente nos sentimos culpados ou nos sentimos envergonhados, sabemos como isso é pesado, não é? É pesado. Sim, claro. Mas nesta situação acho que é engraçada para mim, porque o que é que este rapaz estava a fazer? Ele estava realmente a assumir responsabilidade pelas suas necessidades. Sim. Ele estava provavelmente a apanhar uma seca, não estava a achar aquilo que era. Assumiu responsabilidade disso e foi criativo nesse processo, não é? Este é só um exemplo de muitos, mesmo muito parecidos, onde a mãe nesta questão, nesta situação em particular, creio eu, lidou super bem com a situação e não matou a criatividade, nem julgou a responsabilidade pessoal que o filho assumiu. Mas em muitas situações parecidas é isso que acontece. E na escola então é igual, não é? Nas pré-escolares, quando vemos
Enquanto há muitas vezes que tem que as crianças é-lhes pedida para preencherem, para fazerem um desenho, têm uma forma qualquer, um boneco qualquer, e têm que desenhar dentro das linhas. E tantas crianças que ouvem, não é assim, não devias desenhar assim, não devias aquilo, é aqui, tem que seguir as linhas, tem que ser dentro das linhas. E formatamos e dizemos só uma forma de fazer as coisas, o clássico. Parece que nós, enquanto sociedade, temos um pouco uma dissonância cognitiva assim brutal em relação aos temas da criatividade. Agora estava a fazer uma ligação que acho que nunca tinha feito, que continuando o teu exemplo, não é? Nós podemos punir e castrar muito a criatividade de uma criança que se quer vestir de uma forma diferente, porque não é assim, ou não, tu és rapaz. Porque nós temos vergonha. Sim. Mas não é assim, não, porque essa roupa é de rapaz, ou essa roupa é de rapariga, ou essa roupa não é própria para a tua idade, ou essas cores não ficam bem, ou não podes, não fica bem pôr o, sei lá, t-shirt dentro das calças, sei lá, não sei, punimos às vezes e dizemos, não é assim que se faz. A mesma coisa com a comida, não podes comer assim, não podes misturar assim a comida, ou não podes Olha, comer... já ouvi pessoas a dizerem a crianças, assim não se brinca. Sim, não podes comer esse alimento depois do outro, não é? Ou não é assim que se brinca. Assim não se pode, assim não se deixa, não escorrega. Só que reparem na dissonância cognitiva, porque depois nós premiamos imenso, por exemplo, um chefe que fez uma combinação, uau, como é que este tipo se foi lembrar de juntar estes sabores desta forma. Cores, ou um estilista, uau, incrível, não é? Que criatividade. Conseguiu conjugar aqui as cores, ou os tons, ou as texturas, ou os elementos de uma forma diferente do habitual. Eu lembro-me de ter tido conversas muito interessantes com pessoas ligadas ao futebol, porque alguns treinadores de futebol estão muito atentos a isto, que é, nós, por um lado... podemos ensinar os miúdos, sobretudo a partir de certa idade, condicionamos muito a forma como eles jogam futebol, que é, não, tu nesta posição tens que fazer isto, tens que proteger a tua posição desta forma, tens que passar daquela forma, tens de olhar primeiro para ali, e condicionamos muito, às vezes até em determinada altura ficou assim muito popular a ideia do, este é o modelo de jogo do clube e tu tens que entrar no modelo de jogo, e até começaram a existir muitos treinadores que diziam, o ideal é nós começarmos a formatar um modelo de jogo desde que eles são pequenos, para quando chegarem à equipa principal com 18, 19 anos, eles já têm aquele modelo aprendido. Só que depois, ao mesmo tempo, nós celebramos alguns jogadores porque fazem coisas disruptivas, porque fazem coisas diferentes dos outros, não é? Porque fazem coisas que ninguém está à espera. Só que, provavelmente, se eles voltassem a fazer, se eles voltassem a ter 12, 13 anos e experimentassem a fazer aquelas coisas, em alguns sítios iam dizer, não faças isso, não é assim que se faz. Assim não fazemos aqui, neste clube não jogamos aqui. Sim, assim. ou não é assim que se faz, está errado, não podes fazer isso. Não é? E é interessante como em tantas áreas de atividade há uma forma certa de fazer as coisas, mas que depois nós celebramos as pessoas que quebram essa forma certa. Não é? Só que não cultivamos muito esta capacidade quando somos mais pequenos, ou não damos muito espaço a quem é mais pequeno. Só que claro que os pais neste contexto vão dizer, mas assim, vou deixar a criança fazer tudo, vou deixá-la ser, não estar atenta, não é? Como este exemplo que eu estava a utilizar. A questão é não ser permissivo, a questão é não julgar a criatividade, não é? Que neste caso, se calhar, qual a intenção aqui da criança assistir à aula, ela estar atenta à aula, então vou, se calhar, uau, que engraçado, vou reconhecer que ela inventou uma coisa nova, uma forma nova de olhar para o computador, mas também, se calhar, vou perguntar, olha, mas ouviste, assim consegues perceber sobre o que é que a professora está a falar, não é? No fundo, de ajudá-lo a ser ainda mais criativo, sem envergonhá-lo, sem culpá-lo, sem julgá-lo, mas reconhecer o facto dele ter sido criativo e o facto dele ter realmente assumido responsabilidade pessoal pelas suas necessidades. Sabes que tive agora uma memória engraçada, até nem sei se alguma vez te contei esta história. Eu não sei bem que idade tinha, mas teria talvez uns 11 ou 12 anos, ou seja, era mais ou menos da idade do nosso filho mais pequeno, talvez à volta daquilo, 10, 11, 12 anos, não devia ser mais do que isso. E foi o meu aniversário.
e algumas pessoas deram-me dinheiro. Tipo, os meus avós deram-me dinheiro, portanto eu recebi algum dinheiro. E tinha 2 contos, 2.000 escudos, não é? Que se fazer num câmbio direto seria o equivalente a 10 euros, claro que na altura valia mais dinheiro que isso. E eu andava, há muito tempo que eu queria ter um jogo de ping-pong, ténis de mesa, um set, um conjunto que vinha dentro de uma caixa e que tinha uma rede e tinha 2 raquetes e umas bolas. Sim, aquelas redes que seguram na mesa. Aquelas redes que seguram na mesa. E eu queria muito ter aquilo. E então, quando eu fiquei com o dinheiro, disse, eu vou comprar aquilo. E então, eu hesitei muito, porque os meus pais ainda não tinham chegado a casa, no dia em que eu estava prestes a tomar essa decisão, e eu estava com um amigo, nós estávamos a brincar sozinhos em casa, não é? Porque nessa altura deixava-se crianças de 10 ou 11 anos sozinhas a brincar em casa. E eu disse, olha, anda comigo que eu vou comprar aquilo. E então decidimos, e ele também estava entusiasmado porque assim íamos logo jogar. E então fomos a uma papelaria que ficava por baixo da casa dos teus pais, da casa dos meus pais, e eu fui lá e comprei aquele jogo. E então fui muito contente, para cima, mas ao mesmo tempo, assim, com o peso da responsabilidade, pá, eu nunca comprei uma coisa tão cara, não é? E então fui, e quando cheguei, claro, a minha ideia era montar aquilo na mesa da sala de jantar, que era a única mesa em casa dos meus pais, minimamente suficientemente grande, mas mesmo assim, quando cheguei, ainda assim, a mesa era muito pequena, era muito estreita para eu poder pôr aquela rede. E então a rede não ficava esticada e ficava assim meio caída, e eu fiquei muito decepcionado com aquilo, não é? E depois, quando os meus pais chegaram, eu estava muito triste, eu acho que estaria a chorar, assim, de desilusão com aquele momento. E lembro-me o que eu retirei daquela experiência eu não devia ter tomado esta decisão, não é? Eu sou totó a tomar decisões, eu não devia ter tomado uma decisão que envolve dinheiro, e obviamente isto é uma coisa que eu não sei fazer. E eu lembro-me que eu não sei se não pago até hoje o peso daquela experiência, sabes? De tomei uma decisão em relação a dinheiro e aquilo correu muito a mal, porque depois o jogo eu não conseguia utilizá-lo. Depois, mais tarde, com criatividade, lá se arranjou uma forma de, utilizando uns clipes, podia-se fazer ali um truquezinho com a rede e aquilo, para ele ficar e aquilo até dava para jogar mais ou menos. Não tão bem como eu gostaria, mas mais ou menos. Só que o que é que acontece quando tu apanhas uma criança, mas isto depois vai ser válido mais tarde também com adultos. Estou aqui a pensar que isto, no fundo, é construção de neuroassociações. O que eu questiono é que, mas tu aprendiste isto sozinho, não foi comentários dos teus pais? Não, eu aprendi isto com os comentários dos teus pais, a seguir. Ok, isso não ficou claro da história. Porque os comentários foram do género, eu não me lembro, assim, de haver comentários assim muito fortes. Mas os comentários, não devias ter feito isto, porque é que não esperaste que eu chegaste a casa e tinhas que fazer isto comigo? Isso não ficou claro da história, sim. Não é? E, portanto, essas neuroassociações que nós construímos quando tomamos uma decisão, eu acho que, ou quando somos criativos, quando fazemos alguma coisa diferente, não é? Então, se alguém jogar, não foi o caso comigo, mas imagina que alguém jogava a cartada da culpa e da vergonha. A culpa é tua, devias ter vergonha de ter tomado essa decisão, agora gastaste o dinheiro. És muito pequenino para tomar essas decisões sozinho. Sim, não sabes fazer isto. Não é? Se essas neuroassociações ficarem construídas, depois eu cada vez vou ter mais dificuldade com isto, não é? Depois se na escola, quando faço uma coisa criativa, sou punido porque não é assim que se faz, isto não inventes, não é? Faz o que te mandam. Não é? Posso começar a construir aqui toda uma sistematização aqui na minha neurologia de tomar decisões é perigoso, ser criativo é perigoso, porque a criatividade só é recompensada se correr bem, mas na maior parte das vezes a criatividade corre mal, até porque muitas vezes ela é julgada pelos padrões dos outros, não pelos nossos, não é? E, portanto, é melhor eu não dar o exemplo, não ser eu a dar o primeiro passo, deixo os outros fazer primeiro e depois eu copio. Portanto, estas coisas podem ficar tão condicionadas e às vezes até serem muito recompensadas, não é? Tu és recompensado por estás caladinha, por não inventares, por fazeres o que te mandam. Ai, que linda menina, fez tudo o que lhe mandaram. Muito bem, ficou à espera que alguém lhe resolvesse o problema, não é? Não arriscou. Estás a ver? O outro arriscou, lixou-se. Estas coisas podem ficar tão condicionadas que depois nós mesmo, quando chegamos à nossa vida adulta,
em que já não há ninguém para tomar decisões por mim, já não há ninguém para resolver os meus problemas por mim. Mas é por isso que, sabes que eu estava agora a ter assim, de pensar numas coisas, por exemplo, na parentalidade, não é? A velha história da sopa em Portugal. Estamos presos à nossa falta de criatividade, não é? Parece que só se arranja formas criativas de comer a sopa, não é? Mas ou que a colher, ou é a cantar, ou é pôr no biberon, ou é fazer a sopa mais grossa, mais líquida. Portanto, é só em vez de pensar, tipo, ok, como é que a criança pode ingerir vegetais sem ser na sopa? Certo. Não é? Esse acesso de criatividade, essa fora do universo só sopa, parece tão... Esse salto parece tão longe, muitas vezes, não é? Certo. E isso pode acontecer também no nosso trabalho, não é? Ou nos relacionamentos. Nós somos criativos, mas dentro de um determinado paradigma. Nós não somos suficientemente criativos para quebrar o paradigma e saltar para o outro, não é? E isso ainda não é... Nem sei se pode chamar isso verdadeiramente de criatividade, quando nos mantemos dentro daquele paradigma, não é? Mas é interessante, e daí eu queria falar contigo sobre isto, que quando nós estamos a dar, quando estamos a falar com outras pessoas, não é? Por exemplo, numa sessão de coaching, a criatividade é muito importante em coaching, não é? A criatividade, ou como eu ouvi no outro dia, até comentei contigo, o Murilo Gun a dizer, não se trata bem de criatividade, trata-se mais de combinatividade, de combinar coisas que já lá estão. Porque é muito raro nós sermos realmente criativos. Na maior parte das vezes nós estamos a combinar elementos que já lá estão. E daí a importância de sabermos de coisas fora do nosso universo. Sim, para pegarmos nessas estruturas e dizer, olha, deixa-me aplicar isto aqui à minha área e ver o que acontece. Certo. Ou utilizando o exemplo da sopa, por exemplo, pensar como é que fazem no Japão, ou como é que fazem na Dinamarca. Mas repare, eu posso estar no meio de uma conversa de coaching, tu sabes isso, porque acontece também nas tuas sessões, e há um momento em que a pessoa isola que de facto aqui há alguma coisa que não está a correr bem. E rapidamente as pessoas apanham esta ideia simples de que se eu continuar a fazer da mesma forma, eu vou ter o mesmo tipo de resultado. Portanto, há que fazer alguma coisa diferente. Só que para fazer diferente, repara que isto bate nas três coisas que estávamos a falar, que é ter pensamento criativo, ou pensamento combinativo, que é que outra combinação é que eu posso utilizar aqui. É giro pensar nessa palavra em vez da palavra criatividade. De que outra forma é que eu posso combinar aquilo que já sei para fazer diferente, mas depois a seguir, mesmo que eu chegue lá, ok, olha, podia fazer isto, mas depois a seguir é muito importante assumir a responsabilidade pessoal, que é, ok, então eu vou fazer isto. E ser capaz de liderar pelo exemplo, sobretudo quando isto vai ser um bocadinho disruptivo para a minha família, ou para a minha equipa de trabalho, ou para a sociedade, e eu vou liderar pelo exemplo, vou ser eu a dar este passo antes dos outros. Como estas capacidades não estão muito desenvolvidas e até nos assustam, não é? O processo de coaching em si vai bater aí numa mega barreira, que não é uma barreira exterior, é uma barreira interior, não é? Nós no último episódio estivemos a falar sobre barreiras, não é? E são mesmo barreiras que às vezes são muito difíceis de ultrapassar, porque nós nem compreendemos bem o processo através do qual a barreira foi criada. Certo. Nós achamos que a barreira apareceu. Não, e achamos que a barreira é natural. Dizemos assim, ok, é natural ter medo disto. Eu não sei se é natural ou se eu aprendi a ter medo disto, que é uma coisa diferente. À partida aprendemos, não? Essa foi a tua resposta à minha pergunta, foi que nós aprendemos isso, porque nos ensinaram isso. Não é? Mas é como estás a dizer também, é ser premiado, e eu que trabalhei muitos anos em recursos humanos, vejo aliás, que eu já não trabalho em recursos humanos da mesma forma, esta discrepância em relação ao que é que o mercado de trabalho pede e o tipo de pessoas que chegam ao mercado de trabalho, não é? Porque nós procurávamos pessoas criativas, pessoas com sentido de iniciativa, que sabiam assumir responsabilidade pessoal, que não teriam medo de arriscar, não é?
Só que onde é que nós encontrávamos as pessoas? Era muito, muito difícil. É muito difícil, porque sobretudo quem fez o trajeto todo direitinho da família, da escola, do ensino superior, às vezes pode ter ido perdendo estas capacidades. Como tu estavas a propor, perdendo acesso a essas capacidades, a essas competências, não é? E isso para mim, às vezes fico mesmo muito frustrada, principalmente, sabes, quando ouço homens que estão numa posição assim de alguma liderança ou que podem no trabalho, que até tenham uma atitude bem flexível, pensa muito nos colaboradores, nas necessidades dos colaboradores, e perceber como é que vai ser, como é que vamos organizar e que mais formação é que vamos dar e por aí fora. E depois em casa, com os filhos, a principal exigência é a obediência. A importância de haver punho e de haver regras rígidas, e que as crianças têm que seguir as regras, e quando não seguem as regras tem que haver consequências, não é? Que quase tu estavas a falar em dissonâncias cognitivas, isso para mim cria uma dissonância, a incapacidade de fazer essa combinatividade, né? De nós percebemos, ter um pensamento criativo e perceber, ok, mas se eu estou aqui a recrutar e quero pessoas que são criativas, que tenham coragem para assumir responsabilidade pessoal, então tenho que começar muito mais atrás na forma que educamos as crianças nesta sociedade e fazer o meu contributo também. Sabes que eu aprendi ao longo dos anos, tenho aprendido muito sobre esta dificuldade e sobre este medo como professor, porque eu dou aulas já, acho que há 10 ou 11 anos, dou aulas na Porto Business School, e quando chegamos à altura da avaliação de conhecimentos, quando eu faço um teste escrito, o teste é com consulta, ou seja, os alunos podem consultar os seus apontamentos, podem consultar o que quiserem. Aliás, eu deixo, se eles quiserem, podem consultar a internet, podem consultar o que quiserem. Eu normalmente digo, só não ligues a outra pessoa, porque, embora fosse um bom expediente, vou ligar a alguém e pedir-lhe ajuda, e eu depois já não conseguia bem avaliar se a resposta foi tua ou foi dessa pessoa. Mas mesmo isso, até em alguns casos, não me importuna nada, porque é assim que nós resolvemos os problemas da nossa vida. Não sei e pergunto, não é? Isso também é uma competência essencial. Que muitas pessoas não têm. Pronto, mas ficando dentro do... Ok, podes ler os teus apontamentos todos, Eu já tive alunos no meio de um exame a dizer assim, é que eu estou aqui à procura nos meus apontamentos e eu devia estar distraído nesta parte da aula e aqui está a falar de um modelo e eu não estou a apanhar. Eu disse, então pede ao teu colega do lado se ele te empresta os apontamentos, mas agora, no meio do exame, então é uma estratégia viável que tu tens agora para aceder a esse conhecimento, não é? E eles ficam assim meio atrapalhados, mas não há problema nenhum, não é? Só se claro dizer, olha, escreve aí a resposta por mim, aí perde o valor da avaliação. Só que, o que é que acontece? Porquê é que eu crio esse ambiente onde podes consultar tudo? Porque aquilo que me interessa não é que tu reproduzas o conhecimento que eu te passei nas aulas, não é? O que me interessa é que tu saibas utilizar. Combines, lá está, combines esse conhecimento dentro de uma situação que eu te vou criar, que é dentro desta situação e recorrendo à ferramenta A ou B, resolve o problema. Mas não precisas de me explicar outra vez a ferramenta. Não é? Porque, mas não tenho que explicar o modelo. Não tens que explicar o modelo. Então, fui eu, às vezes até estou a utilizar modelos que fui eu que criei, não é? Não, só me interessa. E a percentagem de alunos que diz assim, uau, então isto é incrível, eu só tenho que olhar para o problema e à luz do que eu aprendi resolvo o problema. Fazer combinações. Eu só tenho que fazer aqui uma nova combinação desta informação dentro do problema que é lançado. Quando algum aluno apanha isto facilmente, resolve o problema e ainda por cima, ele ao resolver o problema, dificilmente eu posso dizer isso está errado. Certo. Porque é a forma como ele resolveu o problema, não é? E, portanto, um aluno que faça isso tem que escrever muito pouco e normalmente tem uma nota muito elevada. A maior parte das pessoas, e quando eu digo a maior parte, estou a falar de 80% a 90% dos alunos. E isto são alunos de pós-graduação, não é? 80% a 90% dos alunos têm muita dificuldade em fazer isto. Sim. E recorre... Tem muito receio. Então o que é que faz? Recorre aos estratagemas que nos ensinaram na escola, que é bom reproduzir
conhecimento. Tendo em conta que este modelo postula que A e B e C e D estão ali a escrever e depois tem muita dificuldade em fazer a aplicação. Normalmente a aplicação é feita recorrendo aos mesmos exemplos que eu dei na aula. Não é? Yeah. E eu, no início, fiquei muito fascinado por isto. Eu disse, uau, isto era uma das razões pelas quais eu faço a avaliação desta forma é porque isto era o meu sonho enquanto aluno. Porque eu licenciei-me na Faculdade de Economia e eu às vezes ficava exasperado durante os exames de eu agora estou aqui a debitar uma coisa que o professor já sabe. Yeah. Ele já sabe, foi ele que me ensinou isto. Está no livro, está nos cadernos, está no... E ainda por cima estou a fazer isto de memória, ou seja, não posso recorrer agora, embora em algumas cadeiras pudéssemos consultar apontamentos, mas na maior parte delas não. Tipo, este exercício não serve para nada, é um exercício de memória. Principalmente não no mundo em que vivemos hoje em dia, onde a informação não é de tão fácil acesso. Se for para treinar memória, era melhor e mais produtivo fazer mesmo exercícios de memória. Vamos aprender técnicas para memorizar o máximo número de algarismos do número π, por exemplo. Ou vamos aprender a memorizar sequências de cartas de jogar. Isso era uma competência que era mais facilmente depois transportada para outras áreas da nossa vida do que estar a fazer aquela memorização. E quantas coisas é que tu já memorizaste, já te esqueceste? Claro. A maior parte. A maior parte das coisas que eu memorizei depois ficaram ali na memória de médio prazo e depois foram para o lixo. Aguentar, médio prazo, às vezes é de curto prazo, que estou ali a estudar no dia anterior. Acabou, tipo, se alguém me fizer uma pergunta, já nem sei do que é que as pessoas estão a falar, não é? Sim. Mas porquê é que tu achas que nos agarramos tanto a essa forma de lidarmos com o conhecimento? Eu acho que nós sentimos que estamos sempre em causa, não é? Tu costumas... acho que uma das frases que tu deves ter usado mais vezes aqui na história do nosso podcast é aquela propondo que a autoestima é o nosso... Sistema imunitário social. Ora, se eu tiver uma autoestima baixa, eu socialmente não me sinto imune, sinto-me sempre em ataque, sinto-me sempre em perigo, não é? Então... Que forma melhor de eu me sentir em perigo do que dizer, olha, tive uma ideia nova, ou, olha, e se fizéssemos isto? Ou experimentei uma coisa e correu mal. Ou eu gostava de experimentar desta forma, não é? Que melhor forma de eu me pôr em perigo socialmente do que essa? Então eu aprendo a não o fazer. Mesmo quando às vezes eu até descobri uma forma diferente e que parece ser altamente diferente, mas é melhor estar calado porque eu não sei como é que os outros vão reagir. Então sinto-me em pânico. Mas esse pânico está de facto ligado à cena da autoestima. Porque às vezes nós temos assim parecem ser uns, não sei como é que é, uns socialmente renegados, assim uns tipos que dizem, estou-me a borrifar para o que os outros pensam. Porque o meu valor não está em causa. Portanto, eu vou fazer a minha cena e viver da forma que quero e depois os outros logo. Estas pessoas normalmente, embora possam criar dificuldades nos seus relacionamentos, por causa desta atitude, mas normalmente têm facilidade em ter pensamento criativo, resolvem os seus problemas com novas combinações, têm facilidade em assumir responsabilidade pessoal, fui eu que decidi, fui eu que quis fazer assim, esta é a minha escolha, e têm facilidade em liderar pelo exemplo, que é, nunca ninguém fez isto, mas eu vou fazer, porque acho que é uma boa solução, e vou experimentar assim. E acho que isso se calhar estas pessoas, por alguma razão, não... Ou aquele condicionamento não aconteceu, ou o condicionamento fracassou. Elas revoltaram-se contra o condicionamento. Às vezes pode chegar, não é, no nosso percurso de vida, às vezes fala-se do valor que uma única pessoa, a conexão que temos com uma única pessoa, a influência que isso pode ter sobre a nossa vida, não é? Que uma única pessoa na nossa vida pode ser uma pessoa de impacto tal que tanta coisa muda ou que outras coisas menos boas que não tenham tanta influência. Ou seja, pode ter sido uma pessoa que nos ensinou isso. Sim. A assumir mais responsabilidade. Sim, ou de termos a coragem de ser criativos. Quando se fala em jovens com uma infância, um percurso de vida muito adversa, com muito assim, sucesso escolar, não é? Está mesmo a caminhar para o desastre, e não aconteceu o desastre, olhando para a história para trás, o que muitas vezes conseguimos identificar é uma pessoa
que conectou com esse jovem. E o que mudou ali o percurso da vida. Então, se nós quisermos ajudar alguém a libertar-se, ou nem sequer, se for uma criança, nem sequer chegar a criar este grande medo, não é? Se for alguém que já tem um medo, ajudar a diminuir ou até a libertar-se deste medo. O que é que nós podemos fazer? É estimular a pessoa a ter pensamento criativo através de perguntas, de que outras formas é que isto se podia fazer. Reconhecer quando estamos a ver que a pessoa realmente está criativo. A ser criativa. Dizer assim, olha que fixe, estás a ver, tiveste uma ideia, não, olha, isso é... Conta mais sobre isso. E estar muito atenta. Evitar os julgamentos, mesmo naquelas situações em que se estamos a falar de uma criança em que achamos que ela fez mesmo mal. Sim. Em primeiro lugar, reconhecer. Isso não quer dizer que estamos a aprovar ou a concordar com aquilo que a criança fez. Não é? A criança precisava de cortar uma coisa qualquer e foi à oficina foi à oficina dos pais e foi buscar uma serra elétrica. Sim. E nós dizemos assim, ok, a criança tem 4 anos, se calhar isto não foi a opção mais segura que existe. Sim. Mas a verdade é que ela arranjou uma solução para o seu problema, não é? E nós em lugar de dizer, o que é que estás a fazer? Tu és maluco, tu não podes fazer isto. Dizer assim, uau, olha, já percebo que fizeste isto porque querias cortar aquilo, não é? Certo. Olha, vamos pensar noutras formas, porque o que é que pode acontecer aqui ao fazer isto? Não é? Ajudar a criança a ser criativa e também a pensar nas consequências da sua criatividade. Pode ser um... Sim, sendo que com 4 anos vai ter dificuldade em perceber as consequências, mas sim. Sim. Eu acho que para nós ajudarmos as pessoas a libertar-se deste medo, acho que temos que ser muito hábeis a apanhar as pessoas a fazer bem. Quando a pessoa tem um bocadinho de coragem, assume ali responsabilidade, exprime a sua opinião, nós entregarmos à pessoa uma coisa que é emocionalmente positiva. Dizer assim, olha, obrigado, olha que fixe, que bom. Ou também, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, sim. Ou mesmo que nós pensemos que, ok, esta ideia em princípio não vai funcionar, mas em vez de só dizer assim, isso não dá, isso não funciona, isso é totó, dizer, ok, olha, então, tomando isso como ponto de partida, não é? Como é que nós agora... Ajuda-me aqui a pensar nisso. Sim, vamos pensar nisso agora juntos. E acho que pode... Já agora, deixa-me dizer uma coisa em relação a isto de pensar, porque descobri que há muitas crianças, e isto é mesmo importante, que têm medo de pensar. E tive esse clique uma vez quando vi uma mãe... Por causa dos time-outs. Por causa de que na escola a situação foi a seguinte, a mãe disse... Estava a acontecer alguma coisa qualquer e a mãe queria precisamente estimular a criatividade ali naquela situação e ele disse, então vamos pensar nisto juntos. A criança pôs as mãos à cabeça e disse, pensar não. Então que ela percebeu que na escola, em vez de utilizarem a palavra time out e castigo, queriam utilizar uma palavra mais vai soft. para ali pensar. Não, agora tens que ficar ali a pensar no que tu fizeste. Pois, ok. Não é? Ou seja, essa associação à palavra pensar também é importante neste contexto. Certo. Não é? Certo. É que, além de que não se devia pôr as crianças de castigo, tentar pô-las a pensar sozinha como um castigo, como uma consequência, pode ter consequências que nós não estávamos a estipular. Ok. Então, no fundo, é nós estarmos bastante conscientes deste processo em relação a nós e também em relação aos outros. Em relação a nós, podemos observar os momentos em que dizemos que é engraçado, eu estou com medo de tomar esta decisão, estou com medo de assumir responsabilidade, ou estou com medo de me pôr a pensar aqui em grandes soluções e em coisas diferentes. Né? E esse podem ser momentos onde nós paramos e reconhecendo um medo, podemos dizer, o que é que eu posso fazer agora aqui para lidar, para ir além deste medo? Ou para trazer o medo comigo e fazer alguma coisa diferente? E sabes uma coisa que me ajuda a mim muito a ser mais criativa no trabalho, por exemplo, é seguir pessoas e ler coisas que não têm nada a ver com a minha área. Certo. Não é? De estudar coisas, porque temos a tendência de só aprofundar na nossa para própria área. Para ter a tal combinatividade. Para ter a tal combinatividade. E a fazer essa ligação, a falar com pessoas que são de áreas diferentes. Sabes o que é que a mim mais me ajuda nos momentos em que eu estou mais bloqueado, ou com mais medo, ou estou a bater num problema, ou sobretudo quando eu noto que estou, sabes, que a minha expressão começa a fechar, começa assim a ficar a semi-cerrar os olhos, assim com a testa franzida, assim começa a sentir esta tensão, é quando eu digo assim, olha, uma das minhas intenções é divertir-me. Basta dizer isso para... relaxar. Se eu me quero divertir...
já vou estar mais à vontade com fazer diferente. Porque fazer diferente, se correr mal, pelo menos foi uma experiência. E isso relaxa-me logo bastante. Sendo que é mais fácil fazer isso para mim em algumas áreas da minha vida do que noutras. Claro. Por exemplo, eu hoje em dia, eu sinto mais à vontade para ser criativo em cima de um palco com 500 pessoas à minha frente do que se calhar para ser criativo quando estou a cozinhar. Onde sinto enorme onde sinto enorme tensão às vezes com uma decisão, faço isto assim ao assado, não, é melhor perguntar à Mia, porque sinto ali uma tensão que é medo, que tem a ver com a falta de experiência, tem a ver com, sim, e tem a ver com um processo assim que é bom para mim trazer mais para o consciente e aprender a lidar melhor com isso, divertir-me mais com isso. Parece-me bem. Nós voltamos muitas vezes a esse ponto, não é? De nos divertirmos mais, de nos levarmos menos a sério neste processo também e de percebermos que, independentemente do resultado do nosso processo criativo, temos o mesmo valor antes do processo ter começado como quando ele acabou. Sim, mas isso é o que acontece. Isso é o que acontece. Nós, no fundo, ao fazer isso, estamos a ativar o tal sistema imunitário social. Exatamente. Estamos a fortalecer a nossa autoestima. Sim. Isso permite-nos lidar muito melhor com tudo. Se o meu processo criativo tiver sucesso ou não, eu não vou ter mais nem menos valor. Eu lembro-me quando estava a aprender mais sobre comédia e sobre humor e sobre como utilizar o humor nas palestras, que quando tu queres fazer uma piada, não é? O teu maior medo é que as pessoas não achem piada a isto. Só que se tu fizeres isto sem autoestima, ou melhor, com uma autoestima pouco saudável, tu contas uma piada e ouves nada e tu dizes, as pessoas devem estar a achar que este tipo é um totó, então vai contar uma piada desta, não tem piada nenhuma. E isto pode deitar muito para baixo. Mas se tu tiveres autoestima, dizes assim, que engraçado. Eu pensava mesmo que isto era engraçado, mas obviamente não tem piada nenhuma. Sim. E até podes achar engraçado que tu achaste que aquilo ia ser engraçado. É um bom exemplo. E podes divertir-te sozinho. Tens a tua própria private joke. E depois podes pensar, se calhar vou ter que trabalhar mais essa piada. Para ela olha, eu tenho uma piada em particular que eu utilizei para aí 30 ou 40 vezes em palestras. Nunca ninguém se riu, as pessoas ficavam sérias, mas eu continuava a achar que aquilo tinha piada. E então eu dizia assim, que engraçado. E eu lembro-me de falar até com pessoas da minha equipa e dizer, tu já reparaste quando eu faço aquilo ninguém ri, mas aquilo é... Na minha cabeça aquilo é uma piada, mas as pessoas não o tomam como tal. E eu já mudei o meu tom de voz, já fiz pausa, já fiz gestos, e as pessoas continuam a não achar piada. Mas eu acho que aquilo tem piada. E pronto, e depois ao final de um tempo disse, ok, não vale a pena insistir nisto porque já foram tantas experiências e ninguém se riu. Mas havia uma certa piada que eu achava, o facto de eu estar a insistir naquilo. Agora toda a gente está a pensar, mas conta a piada. Não, mas agora não vou contar a piada porque ela não tem piada. Não é? Aliás, se eu a contasse agora, as pessoas dizem, por amor de Deus, como é que o tipo achava que isto tinha piada? Olha, gostei muito desta nossa conversa. Espero que tenha estimulado quem nos está a ouvir. Estava aqui a pensar, Pedro, que esta combinatividade é o que está presente em todos os nossos episódios de podcast, no fundo. Sim. É uma combinatividade. Sim, estamos a combinar aqui conhecimentos de várias áreas e a pô-los em cima de conversas, às vezes com temas inesperados. É isso? Sim. Sim. Acho que sim. Bom. Espero que aproveitem este episódio para o reencaminhar para pessoas que possam beneficiar deste conteúdo. Eu ao fim de 3 anos e tal de podcast, continuo a achar... Eu adoro quando as pessoas dizem ouço todas as semanas e gosto muito e há pessoas que me dizem isto é quase um curso de desenvolvimento pessoal a longo prazo, porque aos poucos, semana após semana, eu vou interiorizando muitos dos princípios que vocês falam. Mas há um relato em particular que eu adoro e que felizmente não chega muitas vezes, que é quando alguém diz, houve um amigo, houve um colega de trabalho, alguém diz, olha, foi um colaborador da minha empresa que veio ter comigo e disse, chefe, tenho aqui eu vou-lhe mandar um link, tem mesmo que ouvir isto. É quando alguém diz assim, alguém me deu este estímulo, que era um episódio do podcast, e eu ouvi, aquilo fez um sentido para mim, e a partir daí muitas coisas mudaram, porque comecei a pensar de forma diferente e isto teve um impacto positivo. Eu acho esse relato mesmo muito interessante e é um bocadinho mágico. Portanto, acho que é para ti que nos estás a ouvir neste momento, pensa que são as pessoas a quem podes mandar
alguns dos 216 episódios até agora do podcast. E mais uma vez os reviews e os comentários nas plataformas ajudam-nos. Eu tenho recebido mensagens de e não consigo fazer comentários no Spotify. Pois é verdade, não dá para comentar, não é? Mas pronto. Obrigada também por estas mensagens, na mesma é muito bom para nós e quanto mais, eu acredito mesmo, quanto mais pessoas tiverem acesso a este tipo de conteúdos, melhor será para todos nós, porque à partida aprenderemos a relacionar-nos melhor uns com os outros e as nossas... É isso, sabes? E agora também, falando aqui um bocadinho do trabalho que nós temos tido ao longo dos anos, já podemos dizer isso, ao longo dos anos com o podcast, não é? Porque nós começamos o podcast em 2017. Em novembro de 2017. Quando não havia podcast em português quase nem. E a razão pela qual nós, semana após semana, nos encontramos aqui os dois para ter estas conversas e pelo meio fazemos entrevistas com convidados que achamos interessantes, é porque nós acreditamos mesmo muito neste estímulo, nesta inspiração. Por isso é que o podcast se chama Inspiração para uma vida mágica. E eu, às vezes, claro que nós temos um conjunto de projetos onde propomos às pessoas, olha, para tu teres acesso a este tipo de conhecimento ou para trabalhares connosco nesta área, nós vamos fazer isso de forma profissional. Ou seja, vamos-te pedir um pagamento por isto, para fazeres uma certificação, para entrares num dos nossos programas exclusivos, etc, etc. Mas eu acho que este podcast, sendo 100% gratuito, é um conteúdo de bastante valor. Às vezes vejo assim propostas que existem no mercado e digo, ok, eu percebo o valor desta proposta e percebo que a pessoa se entusiasme com isso. Mas também podia ouvir os 200 e tal episódios do nosso podcast de Borla e tinha aqui um valor acrescentado que talvez seja bastante maior, porque há aqui, como tu propuseste há pouco, há aqui uma combinatividade de muita coisa no desenvolvimento pessoal aplicada a tantas áreas que nós temos explorado e outras que vamos continuar a explorar. Para breve falamos sobre dinheiro. É uma das coisas que eu cheio de vontade de falar outra vez. A sério? Sim, eu estive a ver o nosso episódio onde falamos assim sobre dinheiro. Nós temos um episódio, uma conversa já que tem para aí 3 anos com o Paulo Vilhena, em que eu falei com o Paulo sobre finanças pessoais. Para quem quiser ouvir esse episódio, deve ser lá o episódio 50 e tal, 60 e tal. Tem conceitos muito interessantes. E nós fizemos um episódio sobre dinheiro, para aí o 88, 89. Fizemos um episódio onde falamos sobre dinheiro. E acho que está na hora de falarmos outra vez sobre isso. Não é o meu tema preferido. Pois não, mas eu acho que é um tema. A ser. Mas acho que pensar em dinheiro do ponto de vista de desenvolvimento pessoal é interessante. Ok. Boa. I'm in. You are in? Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia.